Olá a todos, estamos aqui, professor Marcelo Ribeiro, filósofo pela USP, mestre em História da Ciência, Epistemologia e Lógica pela PUC de São Paulo, professor Otávio, psicólogo pela PUC de São Paulo, mestre em Psicologia Social pela mesma instituição, com a ideia de inaugurarmos a partir de agora um momento de debate, de reflexão, de conversa que já vínhamos fazendo como colegas de uma faculdade que mencionamos, num núcleo de pesquisa. E agora, com a oportunidade de trazer essa conversa e essa reflexão para a TV Drone e colaborar com a Raiz, né? Então, esse debate, essa conversa com esse caráter de contribuição, numa perspectiva crítica, reflexiva, em relação à formação de um grupo que se pretende político, de vanguarda, comprometido com a renovação dos quadros na articulação dos movimentos sociais, dos grupos sociais. A ideia, então, é que possamos trazer a cada encontro temas, ou às vezes mais de um encontro por tema, em que a gente possa refletir junto com participantes, eventualmente convidados, sobre assuntos e aspectos ligados à formação de um grupo político, social, que pensa na vanguarda, na renovação desse processo, né? Nesse primeiro encontro, pensamos em trabalhar com uma provocação sem nenhuma pretensão de resposta acabada a respeito desse mesmo tema de organização social, administração de grupo e formação de entidades com caráter político, né? A partir disso, nós tivemos uma ideia de referência de um texto de uma das nossas referências bibliográficas, que são os autores da Escola de Frankfurt, e de outro lado os autores da Teoria da Complexidade. E nesse texto, Cultura e Administração, escrito por Adorno na década de 40, ele faz uma provocação a respeito da organização dos grupos e da administração de organizações sociais, de organizações políticas. Não é a nossa intenção, em nenhum momento, promover um discurso puramente acadêmico, sem nenhuma finalidade, como o professor Otávio já colocou, mas dar luz à interpretação social que nós temos hoje no Brasil, principalmente, né? Onde a Raiz está exercendo um papel extremamente importante na formação da consciência das pessoas, né? A intenção não é em nenhum momento oferecer respostas prontas, receitas de bolo, mas contribuir com uma reflexão que, através da TV Drone, a gente consiga expandir esse grupo de reflexão em teoria crítica para outros segmentos, outros departamentos, outras pessoas que queiram se envolver com essa discussão. Eu gostaria de começar, Marcelo, pegando a provocação do autor, quando ele faz a primeira afirmação no texto, dizendo que quem pensa em cultura pensa necessariamente em administração, queira ou não. Essa é a frase do Adorno na abertura do texto, né? Na abertura do ensaio que ele escreve. E eu acho muito interessante porque assumir, né, uma das formas, uma das maneiras, né, de compreender essa afirmação, essa provocação, né? Porque depois ele vai desdizer isso, né? Pensarmos que, assim, o que a Raiz, né, tomando por base essa experiência do Partido Movimento, né,
o que a raiz faz, pretende fazer, o que as pessoas que se reúnem em torno do projeto da raiz fazem, é exatamente fazer com que a participação cultural do indivíduo e, portanto, de um grupo de indivíduos reunidos se torne um momento de administração do pensamento, no caso político, social, econômico, né? Então, pensar cultura, e aí eu diria assim, pensar sobre a cultura, pensar sobre a sociedade, pensar sobre o momento social é necessariamente pensar em administrar. Quer dizer, se você parar para pensar o momento atual, se você parar para pensar como é que as coisas estão, por que elas estão assim, e começar a aprofundar na reflexão, necessariamente você começa coletivamente a tentar administrar e a pensar a administração do momento, do ponto de vista político, institucional, do ponto de vista social, do ponto de vista governamental e assim por diante. É interessante, Otávio, você até, num dos nossos encontros, você trouxe à tona, né, a raiz etimológica da palavra administração. Exato. Então, eu acho que era interessante a gente deixar claro qual é a etimologia, o sentido da palavra administração dita aqui, né? Que não é algo que se tome como verdade, né? O movimento das empresas, enfim, do governo, das organizações, mas é algo que traz um sentido que você colocou muito bem. Administração não é, o conceito aqui não é adotado estritamente do ponto de vista, como se a gente pudesse dizer, mercadológico, profissional, né, nesse sentido contemporâneo, da função do administrador, né, do representante da ciência administrativa, mas na verdade a junção desses termos latinos, né? Ad minister, né? E minister no sentido que nós conhecemos mais propriamente na nossa língua portuguesa como ministro, né? Aquele que ordena, aquele que coordena. Então coordena coordena com. Né? E o mais interessante, Marcelo, é que numa forma de pegar essa reflexão, né, essa origem da palavra, a utilização atual comum, né, do termo, o senso comum do termo, chega a ser inclusive uma subversão da origem, porque é muito associada à ideia do administrador que administra sozinho, né, de cima para baixo. Atualmente, na própria ideia de gestão, existe uma perspectiva participativa, mas do ponto de vista clássico, recente, moderno, né, a ideia de administração era de um patrão, de um chefe, que administrava sozinho. Isso é uma perversão, é uma subversão do termo. Porque a ideia de administer, né, gerenciar, né, coordenar, comandar junto, comandar com, traz a própria ideia de organização cultural, de organização social. Quer dizer, uma pequena propriedade, um processo produtivo era administrado, né? Então, por aqueles que eram responsáveis pelo processo de produção. Eu acho que não é à toa esse equívoco, né? Porque a associação hoje da administração com as relações de poder que são estabelecidas dentro das organizações, no próprio movimento político, né, no Brasil, onde administrar significa ser dono de, né, desconfigura justamente esse caráter social da própria política, né, em si. Que eu acho que é um dos movimentos que a própria raiz está tentando resgatar dentro das suas propostas. Né? Perfeitamente. Inclusive porque, mesmo desse ponto de vista histórico, eu penso que há uma forma de compreender isso, de subversão, né? Obviamente pelo próprio desenvolvimento de como a civilização, de como a cultura evoluiu com base na racionalidade técnica. Porque o domínio da técnica como instrumento de poder, que você estava comentando agora, passa a ser gradativamente disputado de tal forma que nas nossas origens
o domínio da técnica tem que ser concentrado na mão de poucos, para que esses poucos pudessem submeter a maioria. E aí a ideia de coordenar, né, de comandar, não pode ser partilhada, ela precisa ser gradativamente concentrada, né, num pequeno grupo que está talvez numa pessoa, num indivíduo. E acho que aí vem a ideia que influenciou a própria empresa moderna, que é a ideia do exército. Quer dizer, você tem um comando, né, que administra solitariamente, né, ou de uma maneira piramidal, já subvertendo a origem do conceito, concentrando a técnica. E aí, já adiantando até algumas reflexões que eu acho que estão presentes também nos fundamentos da raiz, em termos de questionamento, de contestação, a técnica em determinado momento passou a ser a técnica de produção. A técnica de produção de riqueza. Então, em determinado momento, a acumulação num grupo pequeno ou numa mesma pessoa da técnica, né, do raciocínio, da racionalidade técnica passou a ser o domínio de um pequeno grupo da técnica de produção, né? E aí nós temos talvez uma das gêneses do pensamento capitalista moderno, que é a concentração, né? O exercício da produção de forma vertical, e horizontalidade é um conceito importante na proposta da raiz. Uma vez você trouxe para o núcleo, né, para as pesquisas, para as nossas discussões, uma reflexão interessante que eu acho que vem também ajudar a compreender o movimento que nos trouxe até este momento da cultura, esse momento da cultura como momento da cultura que a raiz, né, particularmente, vem se confrontando, vem refletindo para tentar superar, fornecer meios de emancipação e assim por diante. Mas essa ideia da concentração também contém uma perspectiva humana, histórica, de uma necessidade de um comando que de tal maneira foi aglutinado que exigiu o absoluto e o inquestionável, que é uma questão que caracteriza, talvez até a política brasileira, né, de uma forma muito forte, essa necessidade de uma espécie de milagreiro, ou das pessoas terem um Redentor. Um redentor. Messias, a ideia do Salvador, né? Algo que represente o absoluto, o inquestionável, a verdade. O dogma. Exatamente. Então, porque se você mantém a ideia da concentração do poder, quer do ponto de vista do domínio da técnica, quer do ponto de vista histórico do domínio da técnica de produção, você vai promovendo uma ideologia, uma perspectiva de compreensão da vida, do mundo, da organização das pessoas, de que alguém domina o absoluto, alguém domina a lei, né? A tábua, alguém domina a ordem. Isso é o avesso do Ubuntu, porque se eu não posso me ver em você, se você é algo que está acima da minha perspectiva de compreensão e é você que precisa me dar a compreensão das coisas, eu não posso ser porque você é, né? Ou talvez até numa ideia medieval, eu sou porque você é, mas o dia que você não for, eu deixo de ser também, né? Quer dizer, com a morte do rei, o indivíduo não existia. Eu acho que até o caráter ideológico da poderidade, ela é justamente o oposto desse conceito pressuposto na Carta da Raiz, né? Você se identifica como a partir do momento que você é diferente, não ser igual. Exatamente. Aí na verdade tem uma tensão, né? Porque eu preciso me ver diferente, mas eu não posso, como é que a gente poderia dizer, hierarquizar essa diferença. Eu preciso colocar essa diferença num cotidiano
de pensamento, eu preciso colocar essa diferença como fonte de pensamento e reflexão. Porque se essa diferença for cristalizada, alguém pode se valer de ser diferente para ser mais, para ser melhor, né? E não para ser complementar. Você fala isso na ideologia capitalista? Na comparação das duas perspectivas ideológicas, né? Quer dizer, se nós temos um princípio como o Ubuntu, eu sou porque você é, na medida em que eu me reconheço em você, mas não me confundo com você. Isso é uma coisa. Sim. Né? Senão nos tornaríamos uma espécie de manada. Né? Então, eu sou porque você é, eu me reconheço em você, mas eu não me confundo com você. Iluminar essa discussão com uma reflexão marxista, né, da luta de classes. Né? Tem as duas coisas, não só da luta de classes, porque a consciência, né, se salvo o engano, a consciência de classe vem pela possibilidade da consciência de si, né, para si, do proletariado, né, do indivíduo proletário, em diferença ao capitalista, né, ao dono dos meios de produção, sem valoração. Né? E aí a gente voltaria na dialética hegeliana. Um não há sem o outro. Isso. Né? Um constitui o outro. Mas constitui, do ponto de vista marxista, constitui numa oposição. Numa oposição cuja tensão tende à negação. Tende porque, na verdade, a negação seria a superação dessa dualidade. A psicanálise, o desenvolvimento da sexualidade infantil, durante um certo momento do desenvolvimento da primeira infância, do primeiro édipo, a criança se confunde com os pais. Né? A consciência da criança, o ego, se forma na medida em que ela se diferencia dos pais e cria a noção de eu e outro, né? Ou sujeito e objeto, de acordo com a epistemologia, né? Com a aproximação. E essa noção de eu vai gerar um conflito, né? O ético, em que a criança vai se opor ao pai, né? O menino vai se opor ao pai ou vai se identificar com o pai. Né? De qualquer maneira, esse conflito terá que ser, teoricamente, superado para ele se tornar um indivíduo, né? Para ele ter uma capacidade de emancipação dessas referências. Né? Ele tem as referências como origem, mas ele não se confunde com elas e nem as rejeita. Ele mantém com ela uma relação, Freud não diria assim, mantém uma relação dialética, de ser dali, mas não ser aquilo. Mas vira uma patologia quando isso não é superado. Perfeitamente. Essa seria a origem primeira das neuroses. Das neuroses, né? Exatamente. Que eu acho que se reproduz nas relações sociais. É verdade. Perfeitamente. Quer dizer, você tem, até da forma mais simples, mais chucra, né? Você tem aquele puxa-saco que não tem identidade, né? Que não tem autonomia. Ou o sujeito totalmente carente do mando, da ordem, tanto do ponto de vista empresarial quanto do ponto de vista social e político. Né? Há pessoas que não têm a menor opinião política, elas precisam que a Veja publique a edição semanal para que elas tenham opinião política. Né? E aí você tem um totem de grande pai. Né? Então o que a Veja diz na capa do fim de semana é aquilo que será repetido por um segmento de filhotes, né, ao longo da semana. Ou uma outra organização qualquer, ou um jornal televisivo, etc. E tal. É uma espécie de totem que substitui a ausência do pai, fazendo um paralelo psicanalítico, que dá ao filho que se identifica a ideia do que ele deve ser fazer, né, e como ele deve se constituir. Mas esse paralelo psicanalítico, eu acho que ele é bastante oportuno para a gente fazer uma leitura do quadro social hoje, na medida em que, a partir do momento que eu estabeleço um princípio, como o Ubuntu, e eu tenho essa patologia social, se torna um pouco inócua
a ação da própria raiz. Entende? Na verdade, quando alguém está doente, né, precisa de uma terapia para poder se recuperar, se emancipar, para depois eu falar de algum princípio. Né? Perfeitamente. Então eu acho que esse movimento ele precisa estar também como estar na preocupação do movimento da raiz, dos debates que a raiz está realizando hoje. Né? Porque não há dúvida de que a gente até enumerou aquela vez a questão dos fundamentos do princípio, né? Que estão presentes dentro da Carta de Princípios da Raiz. No Ubuntu nós identificamos a diversidade como fundamento de um princípio, né? Como o Ubuntu. Entendendo o que é a diferença entre fundamento e princípio, eu acho que a arquitetura consegue nos ilustrar bem esse caso. Né? Uma casa, ela tem o fundamento, aquilo da onde eu parto a construção, aquele é o fundamento. O princípio é onde eu começo a construir a casa. Perfeito. Então, o princípio é que vem primeiro, né? O fundamento é onde está a casa. Em que se baseia o princípio. Em que se baseia o princípio. O princípio nasce desse fundamento. E é importante porque quando eu reconheço que o fundamento do Ubuntu, como um princípio, é a diversidade, é preciso perceber que ao afirmar isso eu nego a igualdade positiva. Né? Então, assim, para que a gente não corra no risco de uma espécie de ideologia absoluta, né? De que isso tem uma tensão, né? Essas afirmações têm um caráter conflitivo, né? Com a própria realidade, porque se eu afirmo a diversidade, eu nego uma espécie de totalitarismo, né? De fascismo, de igualitarismo, né? Por assim dizer. E aí é que, né, do ponto de vista do exercício disso, na organização, na administração de um coletivo, de um movimento, é muito rico e muito perigoso, porque há sempre o risco de você dogmatizar um princípio. Sim. E aí você perde a tensão que ele mantém com sua negação. Né? E que o torna vivo, né? Perfeitamente. Que permite que um partido, uma organização, seja movimento. Né? Porque se você dogmatiza, né, se você afirma de forma absoluta, você cristaliza. E ao cristalizar, ninguém pode questionar. Sem reflexão não há movimento. Então, como você pode ter um partido-movimento se ele não se volta à própria reflexão? E nós já vimos esse filme, né? Sim. O século XX foi testemunha fiel desse movimento que houve no stalinismo, né? No nazismo, no fascismo na Alemanha, no marcatismo nos Estados Unidos, e se quiséssemos, talvez agora, mais recentemente, desses movimentos religiosos fundamentalistas na Ásia, na África, etc. e tal, em que a verdade é afirmada de forma absoluta e o diferente precisa ser eliminado. Em todas essas circunstâncias, o que aconteceu foi isso. E aqui no Brasil não foi muito diferente. Então, Antônio Conselheiro e Canudos, enfim, todos esses conflitos que tiveram caráter social aqui no Brasil, era a ideia de afirmava-se um absoluto e aquilo que era diferente tinha que ser eliminado. Não havia possibilidade de tensão, né, e emancipação. Havia uma necessidade de eliminação. Desde o primeiro império aqui no Brasil, com Dom Pedro I, o movimento de independência mineira, de inconfidência, aquilo que era diferente do que... E a própria ideia de realeza é uma ideia de absoluto, né? A ideia do monarca é a ideia do absoluto. Então é preciso tomar cuidado porque na administração de um movimento de caráter coletivo, de caráter popular, é preciso que princípios orientem os indivíduos. Mas, numa organização popular, numa organização política, que se pretende ser tomar partido, né?
adotar princípios e fundamentos orientativos, orientadores. Se ele não se mantém na tensão, no questionamento da origem dos princípios e do que esses princípios negam, ele dogmatiza os princípios, absolutiza suas próprias verdades, e aí, para um movimento fascista, de eliminação do diferente, de ódio, de raiva, de segregação, que é tudo o inverso do que está na base da formação da raiz, né? Daí para esse tipo de situação de exclusão e de eliminação da diversidade é uma questão de evolução. Chega a ser até irônico, né? Porque você, a partir de um princípio que nós identificamos como fundamento da diversidade, o próprio fundamento, se não olhar desse cuidado que você está pontuando, ele se torna o seu oposto, né? O seu contrário, a sua própria negação. Você quer ver uma situação, né? Se você pegar dois princípios da raiz, que é o Ubuntu e o Tecoporã, se na prática política da raiz você de alguma maneira afirmar de forma positiva o Ubuntu, talvez você comprometa o Tecoporã. Porque aí as pessoas não podem viver bem se elas são religiosamente orientadas para obedecer um outro fundamento. Então não há possibilidade do indivíduo se manifestar, da emancipação ocorrer, do bem viver, né, se você orienta de forma positiva, unidimensional, um outro princípio. Né? E aí a única receita para evitar esse tipo de dogmatismo é esse movimento crítico, né? Isso que nós estamos propondo para a TV Drone é justamente uma colaboração efetiva, não é um discurso academicista, mas é um exercício efetivo para a tendência natural que nós temos de dogmatização das questões que são relacionadas àquilo que a raiz vem e ilumina, né? A sua proposta da técnica de princípio. A origem dela é a crítica desta modernidade, da forma como se apresenta na sociedade, em particular na sociedade brasileira, uma sociedade injusta, né, uma sociedade de exclusão, que hoje reage de uma forma baseada no ódio a uma tentativa, bem ou mal sucedida, de inclusão. Né? Então, você veja como as coisas podem entrar num movimento de contradição, num pulo, e você elimina a tensão e se torna absoluto, positivo, né? De uma maneira rápida, sem perceber o movimento. Eu acho até que essa questão, por exemplo, da raiz, né? Isso que você está falando da contribuição, essa reflexão que deveria se manter, deve se manter constante, né? E a gente precisa entender também o que é reflexão constante, né? Para a gente também não ficar preso num castelo de cristal, né? Refletindo e refletindo e refletindo, né? Quer dizer, na verdade isso tem que se manifestar de diversas formas, essa é uma. Então, e essa reflexão deve se manter constante porque há em nós ainda, Marcelo, né? E isso também é uma necessidade de uma autocrítica de nós como pessoas, como humanos, e aí de novo eu retomo o texto do Adorno, uma tendência muito fácil, muito simples, de que o pensamento se manifeste apenas por afirmações. Né? Então, até porque essa, de certa forma, é a nossa origem como espécie. Essa reflexão e a manutenção constante é porque há em nós ainda uma tendência muito forte a uma afirmação absoluta das coisas. Isso está na nossa origem como ser, né, como espécie. Nós precisamos, né, e acho que aí o texto do Adorno chama essa atenção, porque ao mesmo tempo que pensamos em cultura, pensamos em administração, porque pensar é administrar. E nesse sentido, pensar é administrar porque tem o pensamento por si só tem um caráter discriminatório.
de você poder separar aquilo que era alimento do que não era alimento, aquilo que era moradia do que não era moradia, aquilo que era perigo do que não era perigo, e assim se organizou o coletivo humano, nos primórdios. Mas o mais incrível é pensar que nós ainda não nos demos conta suficiente disso para poder lidarmos com essa nossa característica. Parece que isso está em nós de uma maneira ainda tão forte que fazemos isso hoje. O pensamento é um pensamento afirmativo, positivo, discriminatório, e nós nos esquecemos de que ele é assim, quando já temos condição de pensá-lo assim. Por isso que, agora, fazendo um paralelo para a minha área de formação, a atual crise que nós estamos vivenciando é, para mim, uma crise do pensamento. Né? A mudança de paradigma que está se fazendo de forma emergencial, de forma necessária, é em função de uma reforma na maneira de como nós pensamos as coisas. Né? O pensamento complexo ele vem justamente eliminar essa dicotomia do pensamento. Né? Pensar de forma complexa é pensar na agregação desses opostos, né? Das coisas que estão que não se justapõem, mas que elas estão articuladas entre si. Né?